Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, irmão. Mais um vídeo. Vamos pedir a bênção do Senhor nesse novo dia. Pedir a sua paz, o seu amor, a sua misericórdia e a sua justiça. Temos que buscar as boas coisas do Senhor, irmão. Bom dia! Para nos abençoar nesse novo dia. Um dia feliz, um dia de paz e de realizações, irmão. Eu sei que não é possível realizar aquilo que nós queremos, porque se trata de coisas grandes. Mas se virem as pequenas realizações, a gente aceita. Bom dia! Então, nós almejamos grandes realizações, irmão, coisas grandes mesmo, que não é possível realizar no dia de hoje. Mas é possível dar andamento, digamos assim, a essas grandes realizações, mas depende de pessoas, de terceiros, não depende somente de mim. Então essas grandes realizações, ela depende das decisões de pessoas, o que é difícil, irmão, né? Porque hoje as pessoas, mesmo se for uma coisa para beneficiar ele mesmo, ele não vai aceitar. Porque as pessoas estão muito presas à ideologia das facções. Muito escravizado esse regime. E aí, para as pessoas aceitar essas coisas boas, é difícil, muito difícil. Então, a gente fica aí na expectativa, bom dia, de Deus nos abençoar, de Deus fazer com que Ele possa nos ajudar em todo esse projeto. Porque se depender de nós, nós fazemos o que for possível para isso acontecer. Mas não depende só de nós, depende daqueles que estão controlados pelo lado contrário, para manter a situação, irmão, né? Isso, o pior é isso, irmão. As pessoas não veem isso, né? Eles trabalham para manter a situação. E que situação é essa? É a pobreza na vida das pessoas, é a discórdia na família. Essa é a situação que eles querem manter. Eles lutam para manter, eles fazem de tudo, irmão. Tem pessoas sacrificando para manter essas realizações. Incrível isso aí, né, irmão? Enquanto nós lutamos para mudar a situação, as pessoas são iludidas para mudar para melhor, claro. As pessoas são iludidas para manter a ordem da situação. Para manter a ordem da situação. E aí a situação é boa? Para muitos sim, né? Porque as pessoas não sabem classificar o que é bom e o que é ruim, irmão. A pessoa que está com a mente corrompida, ele não tem capacidade de classificar. Ele classifica, mas de maneira errada. Primeira coisa, que ele vai por conselho de terceiro. A pessoa diz tá bom. Ela vai e fala que tá bom. Esse dia eu mandei a mensagem para uma jovem. Aí eu perguntei, você está bem? Ela demorou um tempão para me responder. Eu creio que ela buscou o conselho de alguém para responder. Para dizer que está bem. Então hoje as pessoas, até para dizer uma coisa que é dele mesmo,
ele tem que pedir conselho de alguém. É como uma criança, irmão, né? É do mesmo jeito de uma criança. Ele não tem iniciativa própria, ele não fala de si próprio. Porque está tudo controlado, influenciado por terceiro. Então, hoje tudo depende dos controles que controla todos. E hoje está muito fácil identificar isso, irmão, porque o nosso trabalho é um descontrole. É um descontrole. Você pode ver, irmão, que um regime em que o forte é a palavra, ele vai contra o regime que o forte é o sigilo e a mentira. Então tá bem claro isso. O nosso regime, o forte dele é a palavra com a verdade. Então ele bate de frente com o regime que opera, que é o forte, é o sigilo e a mentira. E aí se identifica um controle que controla tudo através dessa conduta do sigilo e da mentira. E aí surge um outro controle que promove o descontrole, digamos assim, que o forte é a palavra com a verdade. Então, irmão, para aqueles que estão contra, que estão no regime que opera, que são muitos, a palavra é um escândalo. Você pode ver que as pessoas me condenam por eu falar a verdade, por eu falar, irmão. Me odeia por isso. Me tem como um criminoso por eu falar a verdade. Então eu não fiz mal para ninguém. Às vezes eu falei mal, mas fazer mal eu não fiz. E as pessoas me crucificam por isso. Me censura. Passa a me odiar. Porque perante o regime que opera, irmão, a palavra com a verdade é um dos piores crimes. Bom dia, meu patrão. Então, hoje nós somos tratados como um criminoso. Bom dia, meu patrão. Nós somos tratados como um dos piores criminosos. Assim como fizeram com Jesus, irmão. Qual a arma que Jesus usou para derrotar o mal, os fariseus da época? A palavra. Ele não usou outra arma. E ele foi condenado por isso. Muitos acharam que Jesus cometeu um grande crime, porque falou besteira, falou muita coisa, falou o que não devia. Na verdade, perante o regime das leis corruptíveis, inteligente é aquele que não fala. Inteligente para eles é aquele que oculta a verdade. Sempre foi assim, irmão. Sempre será nas regências das leis corruptíveis. Sempre será. Sempre será um escândalo falar a verdade. Você sempre será perseguido por isso. Eu não fiz mal para ninguém, irmão. E hoje eu sou isolado e tratado como um dos piores criminosos. Por causa da palavra. Da liberdade de expressão. Mas essa palavra tem sabedoria. Bom dia. Ela é rica. Porque ela liberta. Ela salva. Para eles não interessa, irmão. O importante é a tradição do regime deles, em que a palavra é censurada. E o perverso, mesmo sendo maligno e perverso nas obras, mas que usa o silêncio, a regra do silêncio da mentira, e para eles esses são sábios. São sábios e inteligentes. E aí, vamos analisar os frutos da palavra. Para começar,
A palavra ainda quase... os frutos dela são mínimos. Porque essa melhoria que vem em função da palavra, ela vem para combater a própria palavra. Ela vem de feiticeiro para ocultar a palavra. Mas como muito já descobriu, já viu que a palavra é que traz essa melhoria, é que atrai as coisas boas, ela continua ainda na ativa. Mas ela continua sendo combatida com rigor e sendo tratada como escândalo, como um escândalo a palavra, né? E as pessoas se escandalizam por eu lançar a palavra. Então, irmão, é um regime novo que nem mesmo as igrejas, né, os que dizem obedecer a Deus, usam, porque eles estão presos ao regime do sigilo da mentira. Mas, por ser novo, está sendo rejeitado, está sendo estranhado. Eu creio que a maior rejeição hoje das pessoas está na palavra. Porque veja bem, irmão, quando a pessoa nasce, ele já nasce recebendo regra de como ele deve viver. Então esse regime que opera à base do sigilo da mentira, desde pequeno, desde criança, a pessoa já aprende a vigiar nas palavras. Porque ele tem esse tipo de conduta como sábia. Palavra, né? E vai contra o comportamento de Jesus. Bom, todo mundo vê isso aí. Mas hoje o domínio que opera, no regime que opera das leis corruptíveis, esse é o regime que se estabelece. Mesmo todos sabendo que vai contra o comportamento de Jesus. Então, cabe a nós continuar com essa conduta para estabelecer definitivamente o comportamento de Jesus. Bom dia. Estabelecer definitivamente o regime de Cristo, irmão, que o forte é a palavra variável. E a palavra, eu sempre falo, bom dia, ela opera para salvar vidas. Ela pode até acusar, mas ela não condena. Ela opera para salvar a vida. Nós sempre falamos isso. Mesmo assim, eles não aceitam. Não aceitam porque vai contra toda uma tradição, irmão. Vai contra tudo que foi edificado, irmão. Muitas coisas foram edificadas com esse comportamento. Muitas pessoas constituíram bens, família. Existe toda uma estrutura, um fundamento edificado nesse comportamento. Então não é da noite para o dia que ele vai mudar. Só que eu queria dizer, irmão, que esse novo regime que nós vamos implantar, ele não vai mudar esse comportamento, não. Ele vai estabelecer. E a prova está na formação da base, com 3 leis. Então eu queria esclarecer e fazer com que as pessoas se conscientizem que esse trabalho não vai eliminar o regime do sigilo da mentira, não, irmão. Ele vai estabelecer. Agora acontece o seguinte: esse regime que acaba de se revelar, que o forte é a palavra com verdade, ele é superior aos que operam. Ele é superior ao regime que opera. Então isso aí é uma novidade que muitos não aceitam. Não aceita porque eles querem continuar como rei. Eles querem continuar como rei.
E agora o rei não é mais esse espírito do sigilo da mentira. O rei agora é o do espírito da palavra com a verdade. Então, esse é o rei superior. Porque Jesus, irmão, ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Mas as pessoas não aceitam. Esse regimento aí que impera, ele é do diabo, irmão. Mas eles não aceitam como do diabo. Como eu já falei, irmão, ele virou tradição. De pai para filho. Então ele se estabeleceu dessa maneira. Com essa tradição. E aí, esse novo regime quebra toda a tradição. E aí eles não aceitam. Não aceita mesmo. Não, nós não queremos isso. Não, porque vai tirar nosso império. Vai desmontar nosso império. Porque nós constituímos um império na regra do sigilo da mentira. Agora, analisa bem, irmão. Um império constituído com a regra do sigilo da mentira não está dando brecha para a verdade? Claro que sim. Está dando ocasião para a penetração da verdade. Mas eles não aceitam. Eu não tenho culpa se eles edificaram o império à base do sigilo da mentira, deixando brecha para a verdade. A palavra com a verdade. Você vê como é que Deus faz as coisas, irmão. Deus faz as coisas de maneira perfeita. Já pensou se eles tivessem constituído um império com a palavra e a verdade? Não haveria brecha para a própria verdade. Aí Deus permitiu que eles constituíssem o império com o sigilo e a mentira, deixando uma lacuna para a penetração da verdade, a palavra com a verdade. E é isso que está acontecendo. Então, irmão, nós estamos entrando na brecha do próprio regimento deles. Nós entramos na brecha. E mais que isso, a gente não, mais uma vez eu digo, a gente não vai eliminar o regime dele. Não vai estabelecer. Não vai estabelecer o regime deles. A gente não vai eliminar, a gente vai estabelecer o regime deles. Agora, só que esse regime será estabelecido através da liberdade, da palavra com verdade. Isso mesmo. Ele será estabelecido de uma outra maneira, em um outro formato, em uma outra configuração. E aí que está a mudança que eles não querem. Porque essa nova configuração vai colocar Jesus como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vai colocar. Isso aí é bíblico, irmão. Então não tem como eles não aceitar. E rejeitar é resistir o próprio Deus, irmão, Criador. Então a rejeição resiste o próprio Deus. Não tem como, irmão. Irmão, as coisas de Deus foram feitas de forma perfeita. Não adianta o homem querer interferir ou querer mudar da maneira dele. E quando Deus opera, é para resolver da maneira dele, porque ele é Senhor, irmão. Ele não é criatura, ele é criador. Então as pessoas têm que se conscientizar disso, irmão. Que o que Deus estabeleceu, ele estabeleceu pelo seu poder. E isso não pode ser mudado.
É porque os homens, irmão, eles estão acostumados a mudar as coisas da maneira deles. Ficaram mal acostumados ao longo dos anos. Não, nós fazemos da nossa maneira, do nosso jeito. Ignorando Deus. Então eles sempre acham que Deus nunca vai interferir no comportamento dele, no regimento dele. Para eles nunca vai ver essa interferência. Aí é onde eles se enganam. Porque Deus está interferindo, irmão. Deus está penetrando. E Deus vai entrar justamente nessa lacuna aí do regimento deles. Que foi edificado. Edificaram um império, negócios, estrutura, família, educação, tudo fundamentado no sigilo e na mentira. E Deus vai entrar com um novo império, com nova educação, com nova regra fundamentada na verdade. Não dizem que a mentira tem a perna curta, irmão? É isso mesmo. A mentira tem a perna curta, ela pode durar um tempo, mas uma hora ela é revelada. Uma hora a verdade se revela e desfaz o sigilo e a mentira. Então, irmão, a gente está bem claro naquilo que a gente fala. Você pode ver que a gente fala de forma simples, com palavras simples, né? Com palavras que você pode compreender, né? Um português que apresenta muitas falhas, mas isso não nos interessa, porque o importante para você é você entender a nossa versão. É você entender a nossa narrativa. Isso é que nos interessa. Então, a gente usa um vocabulário para que isso possa acontecer, para que você possa entender. E aí, a gente possa, né, apresentar a você uma forma de entendimento capaz de você entender. Então, irmão, o assunto de hoje foi muito produtivo, eu achei, né? Pois bem, falando aí sobre a verdade, sobre a resistência a ela, que para mim é uma loucura. Para mim é uma loucura resistir à verdade, né? Mas cada um faz aquilo que quer, né? Porque eles se acham grandes, né? Eles se acham com milhares e milhares de pessoas, com meio de comunicação em mão, né? Sistema de publicação, de propaganda em mão. Então eles se acham o tal, né, irmão? E mais que isso, ao longo dos anos, sempre foram eles que controlaram tudo, né? A narrativa sempre foi dada por eles, da maneira deles. E aí, de repente, surge uma novidade de um pobre miserável de uma cidade pequena do Acabal, com revelações novas que impactua todo o sistema. E aí, todo mundo fica perplexo diante de tudo isso. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Em nome de Jesus.